Beleza. Então vamos estar aqui falando dos prós aqui da comunhão. Show? Da denominação. A gente falou, na verdade, dos prós. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios, né? Dos contras. Então eu queria abrir lá em João 17. João 17 João no 17. versículo... Isso. No versículo 20. Como é que tá a nossa hora aí, Aleph? Só pra eu saber também aqui. Tamo dentro do tempo. Beleza. João 17, versículo 20. Vou ler aqui pra gente. Vamos ler do 20 até o 22. Até o 23. Né? Do 20 até o 23. Fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Beleza? Só até aí. Isso aqui é uma oração de Jesus, tá, galera? E é um dos grandes desafios da igreja, tanto a igreja como a denominação. Por quê? Porque é exatamente a comunhão, a unidade, que é o que a gente, né, todo mundo aqui não falou. A gente falou da vantagem da denominação de ter, né, espaço, das estratégias, de várias coisas, mas a gente esqueceu de falar da principal função, que é nos obrigar, literalmente isso, é nos obrigar a nos relacionarmos com pessoas que nós não gostamos. Como assim? Então, quando eu estou em uma denominação, ali vai ter pessoas que não faz parte do meu meio, que não tem nada a ver comigo, ok? Porém, ali também essa comunhão ali, esse ajuntamento, vai nos ajudar a aprender a se relacionar com todo tipo de pessoa, aprender a amar. E essa é exatamente a oração de Jesus. Por quê? Porque os próprios apóstolos ali, eles eram completamente diferentes. Ali tinha cobrador de imposto, ali tinha pescador, entendeu? Mais pra frente vai entrar médico no negócio. Tinha, tipo, gente de tudo quanto é jeito ali e de tudo quanto é idade, né? Tinha perseguidor da igreja, tinha assassino ali depois na frente, e todas essas pessoas se juntando em um só lugar, né? Pessoas letradas e outras pessoas iletradas, mas ainda assim no mesmo patamar, na mesma hierarquia, vamos colocar assim, ok? Então, com o mesmo objetivo de ser um. Por quê? Porque quando nós somos um, o mundo, como o próprio texto falou aqui, vai ver Deus em nós, né? Olha só, no 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, quando a igreja, a denominação, consegue ser uma só igreja, uma só voz, né, um só pensamento, né, o mundo consegue ver que Jesus os enviou, né? E isso é um grande desafio para a igreja. Por quê? Porque nosso inimigo, Satanás, ele sabendo disso, ele vai tentar fazer o quê? Exatamente o oposto. Ele vai tentar causar confusão, divisão, distanciamento, brigas, partidos e por aí vai, né? Ele vai tentar dividir o corpo, ok? Né? Então você vai ver aí que hoje, no próprio meio cristão, você tem inúmeras denominações, né? E esse é o maior desafio da Sassa, né? Tentar ser um com todas elas, vamos colocar assim, porque é um negócio difícil, né? Gente que já está há um tempo assim. Por quê? Porque é muito diferente, elas vivem brigando entre elas ali, né? Igreja católica com igreja protestante com igreja protestante. É uma confusão ali que os crentes ficam brigando entre eles, que é um negócio incrível, né? Então este é um desafio da denominação.
Exatamente. E aí, entrando nesse desafio, eu queria entrar na questão que o Gabriel 1.0 aí falou, né? Da questão do clero, da questão de que alguns falaram que eles tinham que ser, como é que você falou, Gabriel? Consagrados? Qual foi a expressão que você usou, que eu pedi pra você guardar? Você lembra? Eu tinha falado que a gente tinha que ser consagrado a obreiro, diácono, tinha que ser consagrado. Isso aí. Então, isso daí é um costume, tá, gente, que veio há muito tempo. Para nós aqui veio da Igreja Católica, mas esse é um costume que infelizmente já vem de como o mundo funciona, vamos colocar assim, que é com base em hierarquias. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a igreja primitiva, o que é a igreja primitiva? É lá no início da igreja, logo quando Jesus é crucificado ali no início dela, com Pedro, os apóstolos, aquilo ali era a igreja primitiva, que a gente chama, né? Ali no início da igreja, existia sim uma hierarquia no sentido espiritual, como por exemplo, os 12 apóstolos, ok? Porém, a autoridade não era baseada somente nisso. Como assim? Vamos abrir lá em Gálatas? Eu gosto de... agora, na primeira aula eu não abri tanto, tá, gente? Mas na SARS é um costume nosso abrir bastante na Bíblia. É importante, porque é um assunto assim muito complexo e até mesmo que durante assim a gente fica com várias coisas na cabeça, né? Por exemplo, a gente discutindo esse aspecto agora, né? Assim, me vem a pergunta que eu vou querer fazer depois que você explicar essa questão aí de que, tipo assim, como saber qual que é a igreja certa pra eu ir, tá ligado? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, quem tá desigrejado vive fazendo essa pergunta e não consegue tomar uma decisão ainda, é um bagulho complicado. Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu vou tentar. Gálatas 2, versículo 14. Vamos ler o 11 e depois vamos pro 14. Fala assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Então, só para explicar o contexto aqui, galera, eu gosto de ler, mas o contexto aqui é o seguinte: aqui é Pedro e Paulo em um confronto. Isso é interessante por quê? Porque tem gente que acha que na unidade não existe confronto, muito pelo contrário, né? Na unidade requer muitas vezes um confronto, porque senão vai ser uma falsidade, né? Vai ser, eu concordo com tudo que você diz aqui, só que aquilo é uma mentira, né? Então deve ter sim certos confrontos. Agora, este confronto, ele deve ser dado pela Bíblia. Então olha só que interessante, Pedro, ele recebeu a autoridade para lidar, né, para gerenciar a igreja de Jesus diretamente do próprio Jesus. Então não chegou um homem ali e consagrou Pedro como líder da igreja, não, foi o próprio Cristo que fez isso, né? Porém, este mesmo Pedro que foi consagrado pelo próprio Jesus está sendo repreendido na frente de todo mundo por ninguém menos que Paulo. Só que, olha só, Paulo, ele não foi consagrado por Jesus, muito pelo contrário. Paulo, ele foi perseguidor da igreja, né? Assassino, ele foi perseguidor, ele perseguia os cristãos no início, né? Até ele se converter. Então, o cara que era perseguidor agora está repreendendo aquele que foi consagrado pelo próprio Cristo. Só pra gente entender melhor, é mais ou menos assim: imagine que um ex-assassino chega na cara do Papa e fala: você tá errado, você não tá entendendo nada disso aqui que você tá explicando. Foi mais ou menos isso que aconteceu na frente de todo mundo. Hoje, por menos do que isso, galera, os líderes da igreja já se escandalizam o cara, já corta o cara imediatamente, né? Isso, exatamente. Então é exatamente isso aqui que tá acontecendo nesse momento. Só que a reação de Pedro não é de escândalo e ele também não tenta se justificar. Muito pelo contrário, lá nas cartas de Pedro vai indicar o que Paulo escrevia. Isso que é interessante, assim, né? Porque Pedro, ele não se sente sentido, ele não fica ali magoado pela repreensão de Paulo.
Por quê? Porque na igreja primitiva, a prioridade maior era a palavra. A prioridade maior era a Bíblia. E não existe unidade sem Bíblia. Não existe unidade cristã sem a palavra de Deus estar em prioridade, em xeque. Então, o que temos hoje na igreja acabou sendo um clericalismo, ou seja, um clero, né, que é o que o Gabriel falou, a pessoa não pode orar porque ela tem que ser devidamente consagrada. Cara, a oração é você falar com Deus, entendeu? Todos têm acesso. O próprio Deus, Jesus, Deus, ele vira e fala, olha, eu me deixei ser achado por aqueles que não me procuravam. Então as pessoas que nem estavam procurando Deus, achou Deus, cara. Entendeu? Então você acha que você tem que ser consagrado para orar? Não, cara. Busque a Deus nesse momento. Se você tá aí fumando, você tá aí bebendo, você tá fazendo qualquer coisa e sentiu agora, ouvindo essa palavra aqui de orar, falar com Deus, cara, faça isso. Porque, bicho, Deus, ele quer isso da gente, entendeu? Ele, tipo, não olha pra gente, pras nossas ações, vamos colocar assim, né? Ele, muito pelo contrário, ele nos amou primeiro, ele deu a sua vida naquela cruz quando ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos amou, né? Romanos 5 vai falar isso. Então a gente tem que entender essa questão do consagrado. Não é errado a pessoa ser consagrada para tal coisa, não é algo errado. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a obra de Cristo, né, chega um momento lá que os discípulos mesmo pergunta, né, para Jesus, mestre, tem um fulaninho lá falando, né, desse evangelho aqui, o que a gente faz? Você quer que a gente impeça ele de falar? Jesus pega e fala, não, deixa que ele fala, entendeu? Porque quem não é contra mim, eu não lembro como é que é a frase, alguém me ajuda aí? Esqueci, gente. Não lembra. Quem é por mim não é contra mim, é um negócio assim que Jesus fala. Eu não vou lembrar perfeitamente, não. Mas Jesus fala isso, ele fala. Quem não é contra mim está comigo. É um negócio assim, eu não vou lembrar, qualquer coisa depois eu pego e jogo lá no grupo o texto, né? Pra quem tiver dúvida e quer participar, a gente coloca esses textos assim, que não dá tempo, né, da gente achar, a gente joga lá no grupo depois. Então, assim, o próprio Jesus, ele não tá preocupado com essas questões, assim, de, pô, quem que tá falando, a pessoa o microfone morreu mesmo, Rafael, pô, triste, cara. Depois você coisa. Mas continua falando aí pelo chat aí. Pode falar pelo chat aí, galera. Você da visão aí, ó, pode mandar bronca no chat aí que a gente tá acompanhando, lendo. Isso. Aí, cara, então a gente tem que entender isso, essa questão da consagração, né? O cara é pastor, a oração dele é mais poderosa. Não, bicho, pelo amor de Deus, né? O cara que era fariseu lá, entrou no templo lá com uma oração cheia de ego próprio, de justiça própria, entendeu? E ele, cheio do ego dele lá, a oração dele não foi ouvida, Jesus fala. Agora entrou o pecador lá, constrangido, entendeu? Falou, olha, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Deus ouviu, entendeu? Então, assim, o nosso título perante Deus, e isso é exatamente um dos motivos da gente não gostar de títulos aqui na SASA, é porque o nosso título perante Deus não é nada, entende? Então, que o nosso coração possa estar realmente ser um coração sincero e voltado para a palavra, né? E aí, quando a gente entra na palavra, a gente deixa esse clericalismo aí de lado, né? Então, não é porque o cara é pastor que ele não pode ser questionado, óbvio, sempre com respeito, tá, galera? Porque tem gente aí que também gosta de só causar confusão, não é assim. Mas ele deve ser, sim, questionado biblicamente. Por quê? Porque isso é segurança para ele, eu sempre falo isso, né? Lá em Bereia, vamos colocar assim, quando Paulo pregava, né, na Bíblia, lá em Atos, Paulo chama os bereianos de mais nobres. E qual foi o motivo deles serem dados como mais nobres? Porque eles ouviam o que Paulo falava e checava na Bíblia para ver se estava certo, né? No caso deles não era a Bíblia na época, né? Era as escrituras mais antigas, o Velho Testamento, mas eles iam checar para ver se está certo.
Então hoje, se você tem algumas igrejas que você vai checar, né, se o pastor tá falando certo, é dado como desrespeitoso. Como assim você tá checando que o cara tá falando é certo ou não? Esse é um desrespeito com ele. Não, bicho. A gente tem que mudar esse conceito aí, né? Exatamente. E assim, cara, falando de... Fala aí, Gabriel 2.0, você ia falar alguma coisa? Sim, eu ia falar duas coisas. Eu achei o texto aqui que vocês estavam falando, ele tá em Marcos, né, 9:39. Jesus diz: não impeçam, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Versículo 40, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Aí 41, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a mim, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Esse é o texto, né? Isso aí. O assunto que vocês acabaram de falar logo depois desse, qual foi mesmo? Perdi a linha de raciocínio aqui. Sobre o clero, no questionar o pastor, o líder, que é um desrespeito, checar na Bíblia. Isso mesmo. Inclusive eu estava ouvindo de um arqueólogo, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas eu acho que não é ofensa, não é treta, né? Não é bom treta, sim, né? Se for coisar, é bom não citar nome pra, né? Não. A pessoa. Pode citar o Rodrigo Silva, vai lá. Não é o... É ele mesmo, já me dedurou aqui. Ele mesmo já falou, cara, que essa concepção cristã de você ficar preocupado com questionar líderes, ela é um resquício no protestantismo da Igreja Católica, de que eles têm muito essa questão da transfiguração, né? Da transfiguração e eu acho que da transubstanciação também, eu esqueci agora. Acho que transubstanciação, eu acho. Que isso, como se o Papa fosse Pedro encarnado, é isso? Não tá querendo dizer? Exatamente, que eles falam que, né, quando eles estão servindo a Eucaristia, é literalmente como se no vinho e no pão o corpo de Jesus se transforma, o pão e o vinho se transformassem no corpo de Jesus, né? Assim como aquele que está dirigindo a cerimônia, apesar de isso ser referido ao Papa, mas também se refere ao padre ou ao ministro da Eucaristia, é como se ele ali estivesse desempenhando o papel do próprio Cristo em corpo. Ou seja, ele sofreria a corporificação de Cristo. Então você questionar essa pessoa seria em tese você questionar a Cristo. Então isso seria então esse é um resquício, é uma dificuldade que a gente ainda tem de questionar pessoas por conta desse resto aí que ficou, né? E que precisa ser combatido, porque pessoas são pessoas e Cristo é Cristo, né? Então há que se fazer a devida diferenciação aí. Isso. A gente tá falando bastante aqui da Igreja Católica, não porque a gente tem algo contra, tá, galera? Mas é porque sim, aqui no Brasil, principalmente, nós viemos de uma cultura católica, né? Então, infelizmente, tem algumas coisas da Igreja Católica, sim, que não estão corretas, né, biblicamente falando. E aí, no protestante, vamos colocar assim, no protestantismo, né, acabou absorvendo certas coisas, como também as igrejas protestantes criaram novas coisas aí também mirabolantes, né, algumas doutrinas meio bizarras, vamos colocar assim, para não dizer outra coisa, né, sem auxílio da Igreja Católica, né. Então tem erro para tudo quanto é lado aí, a gente tem que estar sempre filtrando. Exatamente. E assim, aí eu acho que assim, sobrou basicamente só um tópico só que eu tinha colocado aqui, mas eu acredito que também é importante, que está dentro do que a gente está discutindo, porque é o seguinte, isso tudo que a gente falou até agora, cara, entra muito nessa questão do tipo assim, a gente pensar no cara lá desigrejado e a gente questionar, cara, porque esse cara ainda está desigrejado? É porque ele não foi alcançado? Nunca ouviu falar de Jesus? Ninguém levou para ele nesse sentido? Bom, falando um pouco do aspecto aqui do Brasil, né, a gente sabe aí que grande parte, né, das pessoas já ouviram sim falar de Jesus, pelo menos aqui no Brasil, né, e tal, e a gente tem um número gigantesco de cristão, né, sem igreja, né, ou sem denominação, não estando numa denominação e também não sendo igreja, né, digamos assim, porque além de ele não estar vinculado a uma denominação, ele não está, né, sendo igreja, se reunindo em algum outro local que não seja a denominação, né, também. Então, assim, eu acredito que, assim, eu queria que a gente falasse um pouco
dos motivos do porquê isso ocorre, do porquê isso está exatamente como está no momento. Seria porque ele não entende isso que a gente discutiu a fundo até agora, ou também será que porque tem mais um motivo? E esse mais um motivo é justamente o tópico que eu queria entrar aqui agora com vocês, que é a questão de que, tipo assim, será que as pessoas desigrejadas deixam de ir em alguma denominação por conta de problemas que tiveram quando foram, né? Ou seja, talvez ali alguma frustração em relação a algo que ocorreu, ou talvez porque também, outro ponto também que eu quero discutir, será que é esse aspecto do conteúdo do que é tratado ali, no caso a palavra, o evangelho ali de que está sendo passado, né, através da igreja, será que o ambiente é chato, o ambiente é ruim, o ambiente não dá prazer de estar ali, né? Claro que pode até parecer surpresa para você agora que está ouvindo isso aqui, nesse questionamento que eu estou levantando. Por quê? Porque eu acredito que dificilmente alguém que está desigrejado vai falar para você sinceramente o motivo. Talvez nem ele saiba, mas vocês acham que tem esses aspectos? Vocês acham que tem essa sensação, no caso de que, cara, o cara já pensa, cara, eu sei, já fui convidado várias vezes para ir para uma igreja, mas sinceramente eu acho muito chato aquilo ali, cara, não gosto de estar presente aquilo ali, não me dá prazer nenhum, é chato, não vou simplesmente assim. Eu falo isso que, pelo menos por mim, né, assim, eu procuro ser bastante sincero nas minhas opiniões, no meu caso foi bastante assim, né, quando eu não ia numa igreja, né, me chamavam bastante, né, na época da adolescência, etc, eu achava um saco, literalmente isso, né, eu falava, cara, é muito chato aquilo ali, não dá, o negócio é chato, a música é chata, tudo é chato ali, não consigo, enfim, eu tô ali, eu já tô contando as horas pra sair fora dali, é chato, eu não gosto de ir, é chato, entendeu? Então, assim, eu queria que vocês comentassem esse aspecto, assim, né, pra gente poder entender, assim, quais são essas objeções que estão por trás da pessoa desigrejada no momento. Pode falar aí, Gabriel. Então, eu ia até falar a respeito do próprio corpo de Cristo, o corpo, a igreja em si. Porque muitas vezes acontece que a gente é um corpo e acontece do corpo topar, chutar uma pedra e eles arrancar o pé fora. Em vez de eles tratar aquele pé, eles arrancam fora, eles tiram o membro ou excluem o membro devido ao ocorrido. Eles não têm aquele pensamento de que se eu bati meu pé, o olho tem que sentir e chorar a lágrima, porque o corpo é um só. O corpo inteiro chora em si. Quando você chuta uma pedra e machuca, corta, sangra, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão e vai tentar estancar o sangue. Agora, a gente vê muitas igrejas fazendo amputações de corpos. Tipo, você machuca ou a pessoa se fere e ela arranca um membro fora, joga ela fora. Aí a pessoa acaba apodrecendo e morrendo. O que você falou aí é bastante profundo, né? Inclusive, assim, isso conecta naquele lance, né, do cara chegar mal, né, na igreja, e aí chega ali, é um sermão baseado na lei, né, que o cara já tá lascado, já tá morto. Aí o que a igreja faz basicamente é chutar o cara, terminar de chutar o cara, basicamente, né? Pregar a lápide ali que falta, né, pro cara já, nossa, sentir um merda, digamos assim. Mas enfim, o que vocês têm a dizer aí a respeito disso, gente? Vocês acham que o fato do desigrejado estar desigrejado é justamente por conta de fato, ele não entende o que é a igreja, justamente o que a gente discutiu aqui a fundo, ou será que tem algo mais simples, mas ao mesmo tempo complexo, nesse sentido assim de que o que acaba acontecendo em boa parte das igrejas esse é o motivo assim do desigrejado, tem mais a ver com a palavra que está sendo passada dentro das denominações, que acaba fazendo com que ele não tenha vontade de participar, uma vez que ele já tem um histórico, sim, de que participou e não quer mais, porque é ruim, ou é porque tem uma confusão na cabeça dele de que ele não entende o que é essa igreja exatamente. Eu já quero começar aqui essa pergunta mostrando um pouco da minha opinião a respeito disso, de que, na minha visão, cara, eu acho que no fundo, é porque ele acha chato, velho. É porque ele acha que o negócio é chato. Ele já foi e achou chato e tentou se esforçar para continuar indo, mas continuou achando um saco. E aí foi se desligando, inventou uma desculpa lá, qualquer, etc, saiu fora e hoje não vai mais. O que vocês acham? Eu acho que... Peraí, não, vai Gabriel, vai Gabriel primeiro. Eu quero os Gabriel essa luta. Tá, vamos lá. No caso, assim, eu falo por algumas experiências que eu tive, né, conversando com pessoas nessa situação, e pelo menos essas que eu conversei, que eram da mesma família, inclusive, eles deixaram claro, cara, que na maior parte das vezes foi por decepções que eles viram, pastores pregando o que não faziam, entendeu? Então,
acabaram, infelizmente, presenciando exemplos de pessoas que não eram verdadeiras, né, naquilo que pregavam, né? Diziam uma coisa, faziam outra. Então isso aí para eles ficou sendo tão chato, e foram vendo isso, vez atrás de vez, e depois de um tempo falaram, olha, então não tem diferença nenhuma eu estar aqui dentro e estar lá fora. Então eu prefiro estar no lugar fazendo aquilo que eu quero fazer, sendo sincero, do que estar no lugar onde eu estou ouvindo pessoas falando que parecem ser sinceras, mas que na verdade são um bando de hipócrita. Entende? Pelo menos esses foram os exemplos que eu entrei em contato. Faz bastante sentido, assim. Isso daí, tem alguém mais pra falar, Thaís? Que você ia falar depois, Gabriel? Rafael escreveu aí, pode falar. Tá. Então, pelas experiências que eu também tive, como o Gabriel acabou de falar aí, com pessoas bem próximas, a maioria das pessoas que eu vejo que saem realmente é por decepções, porque a questão de você sair é porque você já estava antes, né? Então, geralmente a pessoa se decepciona, acontece alguma coisa ali, diversos motivos, né? Talvez seja com o líder, talvez seja com a palavra que está sendo pregada, talvez seja com situações, né? O irmãozinho ali, aconteceu algum problema, e aí ela pega isso e acaba saindo, e aí ela não encontra mais uma vontade, uma motivação de voltar, de ir em outra igreja, né, em outra denominação, porque ela se apega ao trauma, ao que ela viveu naquela denominação específica e coloca como se, não vou ir para outra porque pode acontecer a mesma coisa, todas são iguais, né, vamos colocar assim. E assim, eu acho que a questão do como o Aleph falou, né, eu acho chato, eu acho que é mais para quem nunca fez parte de uma igreja, a pessoa que assim, ela até ela até quer ser cristã, ela até quer fazer parte, mas ela não consegue porque toda vez que ela vai ali, ela acha extremamente, né, chato. E também tem a questão de que muitas pessoas não fazem parte de uma igreja ou nem mesmo são cristãs, ou assim, elas acreditam em Deus, mas elas nem mesmo contaram a sua fé, porque quando elas pisam o pé dentro da igreja, elas já são julgadas. Às vezes elas não estão julgadas assim, pela fala, né? Alguém chega ali pra ela e fala coisas, mas até o olhar, só o olhar já é um olhar de julgamento, talvez pelo que elas são, pelo que elas têm, né? Como elas se identificam, enfim, aí esse julgamento no sentido condenativo, de condenação por parte dos outros dentro da igreja, faz com que elas não queiram ou que elas não consigam se manter firme, e às vezes elas até tentam, mas é tanto assim julgamento, mas é tanta condenação, mais pressão em cima delas, que elas não conseguem se manter firme e acabam, né, às vezes só ouvindo pregações assim aleatórias, né, na internet, acreditam em Deus e tal, mas não conseguem fazer parte de uma denominação, de um grupo. É muito daquela questão da aparência, né, Thaís, que você tava falando aí. Tipo assim, a pessoa entra ali com a vida toda torta, precisando de ajuda, e tem várias pessoas dentro da igreja com a vida toda torta, precisando de ajuda, porém, que não transparece, né, que tipo assim, ela se mostra de uma pessoa muito santa, uma pessoa muito correta, e são essas pessoas aí mesmo que vão julgar a outra, né, que é o que Jesus chama de sepulcro caiado, né, que falava dos fariseus. O cara tava lá com a vida igual os pecadores, porém, eles tinham uma aparência mais bonita, né, uma aparência mais espiritual. O Rafael... pode falar. Isso conecta com o que o Rafael falou ali. Eu acho interessante que o Rafael me lembrou de uma coisa, de que, tipo assim, né, falta, né, uma forma da igreja educar, digamos assim, que ali é um meio onde tem pessoas ali que são imperfeitas, né, santo não quer dizer perfeição, significa separado, mas enfim, que são pessoas ali imperfeitas que precisam de Cristo, para que através de Cristo tenham o seu comportamento mudado de uma forma consequente. Isso é um processo constante que está acontecendo. Então falta essa maturidade que infelizmente os líderes, né, não cooperam para que essa maturidade seja construída. Então, ao invés disso, o que a maioria dos líderes fazem por meio da maneira, do formato no qual eles passam o evangelho ali? É basicamente fazer uma pressão, digamos assim, nos demais líderes, até mesmo na igreja, no rebanho mesmo, de que você tem que ter aquela imagem de perfeito, né? Você tem que
transparecer aquela imagem, né, de que você não tem nenhum erro, digamos assim, né? E aí você cria ali, de fato, uma pressão psicológica, né, para todos ali, de fato, ocultar basicamente tudo, absolutamente tudo, sabe? Assim, é algo assim, chega assim a questão extrema, digamos assim. Às vezes tem algum aspecto ali que não necessariamente é pecado, não necessariamente é errado no sentido, ou perigoso no sentido secular da coisa, né, que o membro, ele faz parte, digamos assim, na sua vida secular, mas ele acaba tentando conseguir uma aparência, colocar uma máscara quando ele tá na igreja, simplesmente por conta dessa insegurança diante dos líderes e tal. E isso acaba ficando uma coisa ruim, assim, sabe? Assim, obviamente que para quem tá tentando se sustentar essa imagem de perfeito, fica uma coisa desconfortável, sim, evidente, e eu acho que é muito por conta disso, né? E é claro, né? A gente sempre vai dizer aqui que sempre quando você força isso, né? Mais escândalo você está forçando ainda, né? Digamos assim, né? E não é à toa que a maioria das igrejas que tem isso dessa forma são as igrejas que mais tem escândalo, né? Podem falar aí. Só deixa eu fazer um adendo que você falou uma coisa muito interessante. Por que o escândalo? Porque as igrejas que mais têm essa de aparência, de você precisa passar uma imagem perfeita, sempre tem algo cabeludo ali, né, escondido. Por quê? Porque a pessoa que tá naquela dificuldade, que tá naquele pecado, em vez dela procurar ajuda, ela vai pensar assim, não, eu não posso transparecer que eu tô passando por essa necessidade. E aí ela se afunda sozinho naquele pecado, naquela dificuldade, naquilo que ela tá passando, se afunda, e aí daqui a pouco explode, entendeu? Mas se tivesse espaço para você chegar e falar, olha gente, eu tô com essa dificuldade, eu tô por isso, eu preciso de ajuda, realmente haveria tanto escândalo? Porque os irmãos ali abraçariam a pessoa e ajudariam ela a melhorar, que é o que acontece aqui na Sarça. A gente tem essa liberdade para chegar e falar, por isso, eu acabo fazendo isso, eu acabo caindo nisso, e assim, todo mundo aqui acolhe, ajuda e aconselha, e cara, vamos pra frente, vamos melhorar, vamos em Cristo é aquele que nos transforma, que nos ama e tal, entendeu? Então eu acho que é muito essa questão, e é como o Gabriel falou, também o Gabriel 2.0, né? Ele falou que às vezes as pessoas saem porque elas falam assim, poxa, eu não quero manter uma aparência que eu não tenho. E o Gabriel Almeida, o Gabriel 1.0 também falou, quando um membro, ele, né, o corpo de Cristo, ele bate numa pedra e acaba machucando e sangrando, às vezes a igreja vai lá e corta ao invés de tratar. Em vez de colocar o curativo, né, vai arrancar fora. Eu queria ler Oséias 4:6, que é um texto muito mal usado, e é sempre usado sobre essas coisas, porém usado de forma errada, que é o famoso, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Só que o pessoal sempre para aqui. Esse texto é super famoso, cara. Só que ele sempre para aqui, né? O povo fala, não, é porque o povo perece por falta de conhecimento. Mas o texto não fala disso aqui, não. Quando a gente para nesse ponto, dá a entender que a culpa é do povo, né, que não está buscando conhecimento. Só que o texto continua. Olha o que o texto fala logo depois. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui, Deus, ele está chamando a atenção exatamente do líder, né? Porque o líder não ensinou o seu povo que pagou o pato, né? O povo acabou vindo a morrer. Então a questão do desigrejado é muito por essa via aí, né? Óbvio que você vai ter decepções, você vai ter vários motivos, só que todos esses motivos, a raiz desse problema está aqui, né? Se o líder da igreja não ensina, a decepção vai fazer aquela pessoa sair, porque se não há ensino, a pessoa vai viver de aparência, a pessoa vai acreditar na mentira do diabo de que porque ela pecou, Deus não ama ela, a pessoa vai acreditar, né? Tem igreja que até ensina que tem pecado, que o pecado sexual, né? Tem igreja que fala que o pecado sexual não tem perdão. Então tem pessoas, eu já conheci pessoas que caiu, né, com a namorada, infelizmente acabou fornicando ali e acreditou que ela estava condenada ao inferno, que não tinha mais o que fazer pela vida dela, e ela saiu da igreja porque um pastor ensinou ela isso.
isso, entendeu? Então olha só o quão perigoso é isso. Então por isso que eu falo, gente, a gente precisa aprender também a checar as coisas na palavra, né? Porque infelizmente tem muita coisa aí que a gente aprende que, né, é errada. Só que aí eu falo, então qual é o tipo de igreja, né, que nós temos que procurar? Primeiro, a gente tem sim que procurar igrejas que a gente se sinta bem. Como assim? Né, cara, procure igrejas que Deus fala com você ali, que tem pessoas que, né, te ajudam a buscar a Deus, né? Agora, não vá com o pensamento de que ali vai ser um lugar perfeito, porque não vai ser, né? Eu gosto muito do exemplo que o pastor Pedro dá, que ele fala assim, a igreja é igual a Arca de Noé, né? Tinha, né, gatinho ali, tinha cachorrinho, leãozinho, mas também tinha cobra, tinha escorpião, tinha aranha, entendeu? Então na igreja do Senhor tem tudo quanto é tipo de animal, só que no dia do juízo é o local mais seguro para se estar. Então, como assim? A gente tem que entender que na igreja vai ter pessoas muito transformadas, pouco transformadas e nada transformadas, né? Então, ali tem todo tipo de gente. Então, a gente tem que entender isso. Só que as pessoas não vão entender isso se o líder não ensinar. Então procure sim uma igreja que o líder ensina a transparência, né, que ensina a palavra e que principalmente ele não tente transparecer uma santidade ali que ele não tem, porque isso é muito perigoso, né? Porque todas as pessoas, inclusive o seu pastor, meu irmão, ele erra. Pode ter certeza disso, tá? Porque ninguém aqui é perfeito. O grande problema é que alguns tentam mostrar essa perfeição e às vezes ele está cheio dos problemas, mas ele tem medo de mostrar isso para você porque ele acha que isso é demonstrar uma fraqueza ou algo do tipo, né? Mas não é. Isso na verdade é demonstrar a glória de Deus, né, que fala que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a glória não está no vaso, mas a glória está dentro do vaso, no poder do Espírito. Beleza? Top. Não, muito bom, muito bom. Alguém tem mais a acrescentar nesse aspecto aí, desse último tópico aí que a gente levantou? Gabriel 1.0 também, a respeito aí, não sei se você falou. Falou sim, ele falou lá das pessoas decepcionadas também. Ah, não, beleza então. Do arrancar o pé fora. Não, tá certo. Bom, então assim... Só pra completar isso aí que eu tinha falado, igual eu tinha postado aí pra essas pessoas decepcionadas que muita gente pega e fala, pô, as pessoas estão me julgando, estão me julgando pra baixo, estão falando isso, estão falando aquilo, quer me impor, vamos botar, não tô falando que é errado, não tô falando que é certo, às vezes, quer me impor pra mim ir pra igreja, tem que tirar meu brinco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma frase até meio que engraçada, que eles falam, quem muito tampa, muito tem a esconder. Às vezes a pessoa reflete o erro dela em você. Ela acha que aquilo é errado pra ela, ela quer refletir em você. Então, às vezes, você tem que deixar isso pra lá, pensar, pô, o que essa pessoa passou nesse dia, o que ela tem, o que aconteceu na vida dela pra ela achar isso. E tentar acertar. Não é porque ela te julga que você vai cortar ela da sua vida, você também tem que tratar ela. Isso aí. A gente vai, inclusive, a gente tá conversando sobre isso, né? Eu, Aleph, Thaís, organizar, gente, porque assim, quem tá ouvindo, esse tema é um tema muito amplo, né? E claro que em um podcast a gente nunca vai esgotar aqui o assunto, então, com certeza, mas outros temas a gente vai estar sempre tocando um no outro aqui, né? Então, outros temas a gente vai estar falando aí sobre o evangelho e tal, e aí você vai ver como que esse evangelho tá tão diferente do que a gente vê por aí. Como assim, né? A gente vai ver que, como o Gabriel falou, tem muita gente aí que vai pelo evangelho que é só aparência. E aí a gente vai ver que o evangelho é muito mais profundo e transformador, né? Mas ao mesmo tempo que é tão pouco pela aparência, né? O principal que tá matando as pessoas não é a aparência, não é o que é visível.